Da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Certa. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os seus filhos na obediência e na castidade. Pois quem não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa, outro sim, que goze de boa consideração por parte dos de fora, para que não se exponha ao desprezo e caia assim nas ciladas diabólicas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, na palavra de hoje, São Paulo fala aos convertidos daquele momento. Cabe nos lembrar, meu irmão, minha irmã, que a igreja estava se formando naquela época. E se a igreja estava se formando, se ela estava começando ali, os convertidos já eram casados. Os homens casavam-se muito cedo, as mulheres nem se fala, mas os homens também. Então, se as pessoas casavam muito cedo, e se todos os convertidos, porque São Paulo também nos fala, eu li essa passagem e falei, olha, ele fala que pode casar, mas eu pedi muito o Espírito Santo de Deus para falar com vocês. E ele foi me mostrando isso. Ele fala para as pessoas daquela época, para aqueles recém-convertidos. Então aquelas pessoas já eram casadas. E se todos eram casados ou muito novos, quem tomaria a frente da igreja? Quem poderia ser os pastores daquele povo? Então, como não falar que eles não poderiam ser casados? Meu irmão, minha irmã, São Paulo ensina para as pessoas daquela época. Mas São Paulo também nos disse em outras oportunidades, e quem conhece a Bíblia sabe, e também quem já leu conosco a passagem, quem está acompanhando conosco a leitura da Bíblia, se lembra muito bem que São Paulo nos diz que é preferível não ser casado. Que é preferível não casar. Então, por que, meu irmão, minha irmã, que a igreja após um tempo, Porque também não poderia simplesmente aquelas pessoas que eram bispos, aquelas pessoas que estavam sendo chamadas para o presbitério, chamadas a serem sacerdotes, elas já eram casadas e não tinha como falar separe-se da sua mulher. Não, muito pelo contrário. Tem que assumir responsabilidades. Só que depois de um tempo, com a igreja mais sólida, com pessoas de Deus mais sólidos dentro da igreja, eles fizeram um grande concílio e eles decidiram por não aceitar mais pessoas casadas.
Porque, meu irmão, minha irmã, um sacerdote, imagine um pai de família, né? Quando ele é pai de família, ele sai para trabalhar, mas ele tá louco para voltar para casa, para se desligar do trabalho. Quando ele está em casa, ele quer se desligar do trabalho. Eu tô falando isso de pessoas normais, pessoas leigas como nós somos. Nós queremos nos desligar do trabalho e preocupar somente com a casa. Nós estamos no trabalho, por exemplo, os pais, se a esposa liga e fala que o filho está doente ou que tem que fazer alguma coisa, tem algum problema em casa, ele se ausenta do trabalho e vai cuidar de sua família. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou falando considerando pessoas boas, honestas, pais de família, da mesma forma como São Paulo pede naquela época. Eu falo de homens bons, eu não falo de qualquer pessoa, eu falo de homens bons, pais de famílias bons. Eles já largariam tudo para cuidar da sua família. E a igreja de Deus, o nosso Senhor, Ele faz o chamamento especial para algumas pessoas. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o sacerdote, ele é de Deus, ele é primeiro de Deus. E ele está aqui e ele escolheu a vocação de vida dele, sabendo das implicações, sabendo do celibato. E eles abraçam com amor, porque eles sabem que eles não são mais de uma pessoa só. Eles não são da esposa, porque o sacramento do matrimônio, que é um sacramento, ele exige reciprocidade mútua entre os dois e entre os filhos. O homem casado deve se dedicar à sua esposa e aos seus filhos. Então, um homem casado que quer ser padre, ele vai ser dividido. E Deus não quer isso. E eles decidiram, e os padres que abraçam são felizes. É claro que existem os Judas, em todo lugar existem Judas. E Jesus deixou isso bem claro quando ele mesmo chamou como discípulo Judas. Ele quis mostrar que nem todos são apóstolos perfeitos de Deus. Jesus chamou, ele aceitou, ele seguiu Jesus, mas no fim ele o traiu. E infelizmente, meu irmão, minha irmã, existem muitos sacerdotes que são Judas, ou que estão seguindo o caminho de Judas, traindo ao Senhor Jesus. Mas eles podem mudar, porque enquanto estamos neste mundo, há possibilidade de mudança de vida. E isso eu falo para qualquer pessoa, inclusive para o sacerdote. Se tem algum sacerdote que me ouve e que está seguindo o caminho errado, que está dando as costas para Jesus e aceitando as ciladas que o inimigo está colocando na vida dele, tem chance de dar as costas para o inimigo e voltar para Deus. Então, não critique o celibato, meu irmão, minha irmã, tendo em vista alguns sacerdotes. Não faça isso, não faça isso. Eu peguei aqui o que o Padre Luizinho, na Canção Nova, escreveu, na formação da Canção Nova. Ele fala algo muito bonito e eu quero ler para vocês. Ele fala que o celibato não é uma castração nem uma proibição de casar ou outras coisas semelhantes. Celibato é uma entrega total e amorosa ao reino de Deus e ao serviço do seu povo. Quando ele se torna sacerdote, ele faz uma entrega total a Deus e ao povo de Deus. E ele fala dele: neste estado de vida, eu assumo e respondo livremente, pois a diferença não está tanto no exterior, mas dentro da minha alma, foge de mim e de mim transborda. É algo muito lindo. Ele fala que é muito importante, que o mundo precisa exatamente dele diferente. E por isso que às vezes incomode tanto algumas pessoas, mas ajuda tantas outras. O sacerdote, meu irmão, minha irmã, ele é chamado no meio da noite para dar unção dos enfermos. O sacerdote, ele é chamado em qualquer lugar para atender confissões. O sacerdote, meu irmão, minha irmã, ele celebra tantas missas ao dia. Ele se entrega inteiramente ao serviço de Deus e ao povo de Deus.
ele abre mão, por sua própria vontade, de ter alguns filhos, 1, 2, 3 filhos, 4, não sei quantos, para ter milhares de filhos. Porque todos os fiéis de sua paróquia são seus filhos e têm que merecer cuidados iguais. E diferentemente, se ele tivesse filhos reais, provavelmente ele escolheria e optaria pelos próprios filhos em uma necessidade. Um filho doente, ele deixaria, por exemplo, de realizar a missa para cuidar do filho. Da esposa doente para levar ao médico, não. O sacerdote, ele decide por Jesus Cristo inteiramente. E por Jesus Cristo, ele decide pelo povo do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, São Paulo, ele dá dicas para as pessoas daquela época, que estavam se convertendo naquela época e que já eram casados, grande maioria, se não todos. Então a igreja daquela época não podia ficar sem sacerdotes, mas como São Paulo mesmo nos disse em outra passagem, muito melhor não se casar para se dedicar ao reino de Deus. E a igreja evoluiu, a igreja cresceu e graças a Deus nós temos sacerdotes, nós temos pessoas dispostas a se entregar inteiramente a Deus. E essas pessoas, meu irmão, minha irmã, como eu já disse outras vezes, se nós somos tentados pelo inimigo de Deus a pecar, o sacerdote é tentado 100 vezes mais. E isso se eu não estou falando pouco. Porque o sacerdote, ele é responsável por tantos sacramentos que nos levam ao céu. Tantos sacramentos que o Senhor deixou que nos levam ao céu. É o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, como Jesus mesmo disse, vai pregar o evangelho, e a quem vós perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Jesus disse, está na palavra de Deus, não duvide, meu irmão e minha irmã. E Jesus fala, a quem vocês falarem para rezar sozinhos, Jesus não fala assim, e pedir perdão sozinhos para Deus, Deus pode perdoar. Não, ele não fala assim, meu irmão, minha irmã. Jesus fala muito sério. A quem vós perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. O sacerdote, só do grande poder que Deus reservou a eles de perdoar os nossos pecados através do sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação com Deus, só disso o inimigo já o detesta. Só por isso o inimigo ele tem ódio eterno pelos sacerdotes. E ele quer colocar em você, meu irmão, minha irmã, qualquer intriga que for possível contra o sacerdote. Ele que não ache ruim ele ter se dedicado inteiramente para Jesus. Louve a Deus pela vida do sacerdote. Vamos louvar ao Senhor porque graças a Deus temos sacerdotes. E vamos não só louvar a Deus pelos sacerdotes, o que é muito importante, mas pedir muito a Deus a proteção dos nossos sacerdotes, porque eles são alvo certo de todos os demônios. Fiquem com Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. E até amanhã. Não, perdão, até amanhã não. Porque amanhã, pela graça de Deus, nós temos sacerdotes. Então nós temos a graça de Deus de irmos à missa. Então amanhã nós vamos ir ao banquete do Cordeiro. Celebrar a palavra de Deus, o Evangelho de Deus do dia de amanhã. Então até segunda, se Deus quiser. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!